Bom, boa noite para todo mundo. É um enorme prazer estar recebendo aqui o professor ex-deputado, ministro Celso Pancera, que é uma pessoa que tem um currículo enorme na política e na conquista de direito no nosso país, agora na nossa época, né? E ele veio a deputado da última vez e todo mundo esperava que ele viesse a prefeito de Duque de Caxias, né? Tinha uma expectativa enorme do professor vir a prefeito. Foi presidente da FAETEC, foi a pessoa que brigou também pelo Rio Card único aqui no Rio de Janeiro, né? Foi uma das primeiras cidades a ter o Rio Card único a partir da luta empreitada pelo professor Celso. Também teve aí uma luta pelo remédio da cura do câncer desenvolvida por um cientista de São Paulo, a gente não sabe como ficou isso, né? No momento que todo mundo não queria falava mal do remédio e que o remédio estava atendendo algumas pessoas, ele foi lá e conseguiu trabalhar dentro da administração e conseguiu fazer com que o remédio fosse liberado. Teve uma briga por esse remédio também. E ninguém sabe como é que se deu isso. Né? Mas eu quero dizer que é um imenso prazer estar recebendo uma figura tão ilustre, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, né, no governo Dilma Rousseff, e nós estamos aqui recebendo o professor Celso para estar fazendo uma live, né, para estar falando sobre alguns assuntos, para dar uma aula para a gente, para explicar algumas coisas para a gente sobre política que a gente não entende. Né? E eu acho que é importantíssima a presença dele, porque é uma pessoa que vive na política, agora é presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá, que está sendo assim referência mais uma vez. A FAETEC foi referência há alguns anos passados na gestão dele, né? Foi referência nacional, inclusive muitas outras instituições copiaram o projeto, e agora Maricá alavanca, junto com a gestão dele, do prefeito Fabiano Horta, né? Mais uma vez essa referência, onde o cara lá em Maricá, o cara tem passagem gratuita, tem assistência às pessoas mais pobres, né? Conversando com um amigo agora, falou assim, até a carne lá em Maricá é mais barata, né? Então, assim, tem diversos projetos. E a gente está recebendo aqui, vamos deixar o professor Celso falar, e se apresentar aqui, dar uma boa noite. Boa noite, professor Celso. Boa noite, Casanova, um prazer falar contigo novamente. Eu tinha compromisso contigo terça-feira, mas a chuva me pegou no contrapé, saindo de Maricá, vindo para Caxias, e a Brasil Lagoa, e paralisou a linha vermelha e a Brasil, e a internet estava muito ruim, né? A gente entrou no ar, mas muito instável e caiu diversas vezes, e acaba atrapalhando a qualidade do debate, né? Então, nós remarcamos para hoje, né? Prazer estar contigo novamente aqui. E vamos conversar com as duas pessoas que seguem, que te ouvem aí, sobre aquilo que você julgar necessário: política, cultura, ciência, tecnologia, educação, futebol, samba, Então, vamos lá. Arqueologia. Arqueologia. Agora, junto sou eu, Kelner. Eu não vou saber fazer pergunta, não. Isso aí não é minha área. É que as pessoas não sabem, né, Casanova, mas eu te apresentei para o diretor do Museu Nacional, né? Nacional. Você tem um projeto muito lindo lá de reconstrução do trono. E eu sei que o projeto está andando muito bem, fico feliz de ter proporcionado isso. Eu lembro do dia que eu te levei lá para você conhecer o Kelner, né? Logo depois do incêndio do museu. E eu sei que vocês estão andando com o projeto. Eu não tenho acompanhado mais a miúde, porque eu tenho minhas tarefas também, mas eu sei que está indo muito bem. E é um senhor. E assim, vai ser uma marca do museu reconstruído, o trono, né, que você está reconstruindo. Né, é um senhor projeto. Eu agradeço muito, porque não foi só isso que o senhor tem feito, na verdade. Esse trabalho de o senhor conectar os fios e fazer rede é uma coisa que beneficia muitas pessoas. Isso aí a gente sabe, né? A gente tem vivenciado isso, a gente agradece muito, mas o senhor sabe também que o senhor é partícipe no projeto, né? O projeto do Trono para a comunidade afrodescendente negra, que sou eu, é de uma importância para a história dessa comunidade, para a história do Brasil, é importantíssimo o projeto do Trono, né? E o senhor faz parte dele, porque eu sou uma pessoa que está promovendo, que está impulsionando. Isso aí a gente não vai discutir, porque a gente até agradece por isso. A pergunta que eu vou fazer para o senhor
É uma pergunta que todo mundo se faz e se fez aí, que esperavam que o senhor viesse a prefeito de Duque de Caxias, porque existia aí uma fala que o senhor viria a prefeito, né, e de repente o PT vem e lança o Aloysio Júnior como prefeito, e tinha uma expectativa enorme de que o senhor viesse aí para compor esse pleito. O que aconteceu? Por que o senhor não veio como prefeito? Bom, eu tinha como objetivo, assim, tentar a prefeitura de Caxias. Eu acho que eu tenho muito a contribuir para a cidade. E até, assim, fazer uma gestão um pouquinho diferenciada, né? Porque estou esses anos todos aqui morando, vivendo na cidade, né? E a gente vê que todas as tentativas que a gente fez de eleger prefeito resultaram na mesma coisa, né? As pessoas fazem aquilo que todo mundo faz, não tem uma novidade, não tem nada de novo. A cidade continua muito carente, né? Um site aspecto, né, de cidade industrial, dormitório, totalmente dependente da capital, né, em que os melhores salários que são pagos nas empresas aqui vêm pessoas de fora para receber. Isso é claro, ninguém está reclamando disso, mas eu digo assim, a cidade não tem um projeto para reter a classe média, para empregar os seus filhos nos melhores empregos, depois segurar eles aqui na cidade, né? Essas coisas todas. Mas o que acontece é que eu não me reelegi deputado, obviamente eu tive que reorganizar as minhas tarefas, a minha vida, né? Eu voltei a dar aula, a estudar, trabalhar nisso que eu gosto, que é a área de ciência, tecnologia e inovação. Isso, obviamente, tirou um pouquinho, mudou bastante os meus projetos, pelo menos nesses anos próximos agora. Inclusive, me lancei pré-candidato em fim de 2019, né? Mas aí houve a pré-candidatura do Aloysio Júnior, e eu achei que o PT estava tão pequeno aqui na cidade para ficar dois disputando internamente, sabe? Eu falei, Aloysio, eu quero ser candidato, a gente vai até o limite, ver se viabiliza uma candidatura. Se não der, a gente compõe, né? Com alguma força política aqui da cidade, reorganiza o partido. Mas ele manteve a pré-candidatura dele, eu retirei a minha, não valia a pena a gente ficar disputando espaço interno do partido quando a coisa é muito maior. Além disso, tem uma disputa que é mais global da política, que é esse enfrentamento entre o que a gente faz com o governo Bolsonaro. Né? Um governo sabidamente muito ruim, um governo genocida, né? Que não cuida das pessoas, né? Extremamente irresponsável, incapaz, não incapaz da presidência da República. Só que ele tem a máquina e a política, a grande maioria dos políticos, que são da grande maioria dos partidos do Brasil, que não tem uma definição ideológica clara, são políticos que são permanentemente em disputa. A gente disputa o espaço, a influência deles. Por exemplo, quando o Lula ganhou em 2002, 2006, a Dilma em 2010, 2014, ganhou porque o setor importante dos evangélicos e do que a gente chama de políticos de centro apoiaram eles. Inclusive o Washington Reis, que é o atual prefeito da cidade, né? Apoiou o Lula. Em 2006, fez um grande ato no segundo turno aqui para o Lula, foi o lançamento do segundo turno do Lula, foi aqui em Caxias. Apoiou em 2010 a Dilma, 2014. Então, é uma disputa política de para onde vai esse setor, né, do centro. E, na época, foi ano passado, eu levantei essa disputa, falei, Washington Reis, a gente tem críticas enormes à gestão dele, mas das últimas gestões foi a melhor, né? As 3 últimas gestões foram a melhor. A do Zito foi ruim, a do Alexandre, que a gente apoiou, a eleição foi um desastre, né? Ele deu uma reorganizada na cidade, no sistema de saúde, a educação da cidade, meio que colocou a cidade um pouco em pé, e tem essa disputa de projeto nacional. E eu falava no partido, olha, aqui nós temos que olhar, nós não temos nenhuma chance de ganhar a eleição. O Washington vai ganhar essa eleição no primeiro turno. E nós temos que ficar junto com esse polo político que está apoiando o Washington Reis e disputar esse polo para o nosso projeto nacional, que daqui a 2 anos a gente já vai disputar. Não dá para deixar ele solto, sendo polarizado pela direita, pelo Bolsonaro.
Pois bem, mas o partido não teve essa compreensão, né? Lançou a candidatura, deu no que deu, uma votação muito baixa, muito aquém do potencial do partido, né? Teve. E eu fui cumprir uma outra tarefa. Eu fui o partido, a direção estadual do partido me pediu para eu ajudar a coordenar a campanha do PT em São Gonçalo. O médico lá, o Dimas, né? Foi candidato pelo PT com chances de ganhar, tanto que fomos para o segundo turno, perdemos a eleição por 1% dos votos, quase ganhamos a eleição lá. E eu, então, fui cumprir essa tarefa partidária e fui ajudar a eleição lá em São Gonçalo, né? Então, foi isso que aconteceu. Eu não tinha como concorrer agora sem uma estrutura adequada para concorrer, numa eleição complexa, num ambiente político como nós estamos, né? Muito ruim, para marcar posição. Então, não tinha sentido fazer isso, né? Eu achava um erro, achei, e acho até, e passada a eleição, eu digo, foi um grande erro. O PT só elegeu um vereador, só reelegeu o Eduardo Moreira. Se tivesse apoiado uma candidatura forte a prefeito, eu ter feito segundo ou terceiro vereador, estar em outra posição hoje na cidade, né? Mas foi um erro de estratégia a candidatura do Aloysio, que é um cara que eu respeito, eu gosto pessoalmente, dele, é um bom companheiro de partido, mas foi um erro. E o resultado foi essa votação aí que o PT teve na cidade. Mas foi por isso. Quem sabe em outro momento, né, Casanova, o vento, a política é que nem nuvem, né? Você olha, estava no desenho, você baixa a cabeça, olha de novo, está com o desenho, e a gente vê que esse ambiente está mudando e vai mudar, e a Baixada vai voltar a repudiar o voto no fascismo, como já repudiou durante uma parte da sua vida, e a gente ter a possibilidade de ter uma candidatura de esquerda em condições de ganhar a eleição. Mas esse não era o momento. 2020 realmente não era o momento de uma candidatura com o caráter da minha, com o perfil da minha candidatura. Infelizmente. O senhor falou aí a respeito projetos de governo, composição, né, compor, fazer parte do governo de alguma maneira, fazer o seu trabalho. Mas o senhor já tem feito o seu trabalho aí, eu não estou falando isso, as pessoas pensam, está rasgando cedo. Não, a gente vê o que acontece, o que tem acontecido, e o que falta muitas das vezes é um pouco de divulgação sobre o que foi feito. O senhor na sua gestão como deputado federal, o senhor conseguiu trazer 46, 48 milhões em emendas parlamentares para Duque de Caxias, né? E isso aí, eu tenho um pequeno problema de falar sobre isso, porque quando a gente fala em emenda parlamentar, nem todo mundo tem a capacidade de alcançar exatamente o que é essas emendas, o que são essas emendas parlamentares. Então, antes, para ficar mais tranquilo, queria que o senhor explicasse o que é isso e qual o seu papel em trazer essas emendas parlamentares e o que foi feito, né, com esse dinheiro que foi trazido, 45 milhões de reais, que o senhor trouxe para a cidade de Duque de Caxias. O que tem feito aqui em Duque de Caxias que foi trazido pelo senhor aqui, né, por essa verba que foi trazida pelo senhor? No orçamento da União, como está acontecendo hoje nós estamos aqui dia 23 de março, né? Amanhã, dia 24, por exemplo, a Comissão Mista do Orçamento vai votar o orçamento da União de 2021. Nesse momento, os parlamentares têm direito a indicar uma cota de emendas para aquilo que eles julguem interessantes, né? E, então, eu sempre privilegiei Caxias. A maior parte da minha, não totalmente, mas vou dizer assim, 80% das minhas emendas eu enviei para cá, a cidade que eu moro nos vizinhos, deu uma parte dos meus votos, né, para deputado, enfim. Eu, claro, eu ajudei universidades, eu ajudei cidades do interior, mandei dinheiro para a FATEC, um monte de coisa, mas eu, centralmente aqui. Então, entre as minhas emendas, você tem recurso, por exemplo, para ajudar a terminar lá o Hospital da Mulher em Santa Cruz da Serra, por exemplo, tem recursos meus. As 5 creches que a Prefeitura está construindo no 3º e 4º distrito de Caxias tem recursos meus. As UBS que estão sendo construídas aqui na cidade, são 6 UBS que eu destinei recursos para cá. Então, inclusive a UBS no teu bairro, a UBS ali no teu bairro, eu não sei se está sendo construída lá no Jardim Leal, mas é recurso meu. Não tem como, isso aí a Prefeitura está construindo, porque quem constrói é o prefeito. Ele é o executivo.
Agora, quem obteve o dinheiro no Ministério da Saúde fui eu, certo? Também teve uma praça aí do Olavo Bilac, reformado com dinheiro que eu enviei. Praça de Parada Angélica está com um projeto para ser dinheiro para reformar. Praça de Ibarie, recurso destinado para reformar. Aqui no meu bairro, onde eu moro, as ruas foram asfaltadas, algumas delas foram também refeito a calçada, nem todas. São recursos que eu obtive através do convênio com a Caixa Econômica Federal. A Prefeitura recebeu parte do recurso, fez parte da obra, tem que concluir a obra, né? Inclusive, a reforma do centro de esporte ali, a Vila Olímpica, aquilo é um projeto meu. Aquilo é um projeto que eu deixei quando fui ministro. Eu deixei todo ele pronto com o Ministério do Esporte. Aí depois, quando a Dilma foi impeachment e assumiu o Temer, o ministro que assumiu lá foi o Leonardo Pisciani, e fui eu que estruturei o projeto. E depois acabou que, obviamente, eu saí do PMDB, do PT, eu rompi com... Nunca apoiei o Temer, né, o golpe, e deram o crédito para o parlamentar. Mas o que foi feito de obra recentemente na Vila Olímpica, aqui de Caxias, projeto meu. Isso é meu. E tudo que vier ali, eram 14 milhões de reais só para a Vila Olímpica. Entendeu? Não, 7 milhões de reais, quase 8. Projeto enorme, né? 14 milhões elas creches. Então, esse é um direito que o parlamentar tem, o privilegiado de trabalhar aqui. Mas o Casanova, essa questão da eleição de 2018, a gente tem que compreender uma coisa. Eu fiz uma campanha muito colada à imagem do Lula. Tá? Eu lembro que o número era 130101 do Lula na Baixada. E porque o Lula foi o melhor presidente do país teve, melhorou a vida do Brasil enormemente. As pessoas viviam melhor, tinham emprego. Duque de Caxias tinha pleno emprego. As pessoas comiam melhor, estudavam melhor. O Instituto Federal, aqui em Caxias, quem trouxe o Lula, Pedro II, Lula, Hospital Moacir do Carmo, recursos do governo federal, o Marco Metropolitano, inaugurado pela Dilma, os recursos, em boa parte pelo Lula, Museu Ciência e Vida, aqui na praça, dinheiro do governo do Estado, dinheiro do governo federal. Nossa, tanta coisa que se fez nessa cidade com o dinheiro do governo Lula, sabe? E eu defendi. As pessoas fizeram opção, infelizmente, o Moro deu aquele golpe de tirar o Lula da eleição, né? Aquele julgamento totalmente distorcido, prenderam o Lula, botaram o Lula na cadeia para não concorrer. Aí ganhou essa coisa, que ganhou a eleição, esse extremo, virou prefeito do país, né? E as pessoas votaram nele, infelizmente. O cara tomou uma facada, ficou doente, não abriu a boca, né? Aí então ficou com pena da facada, não conhecia o sujeito, votaram nele. E nessa, Caxias votou, assim, imensamente no Bolsonaro, e nos seus candidatos a deputado federal. E eu estava do outro lado. Perdi. É da vida, é da política. E isso a gente tem que compreender como parte do processo de uma sociedade, da democracia, é isso mesmo. Votaram em deputados que nunca vieram aqui nem Duque de Caxias, né? Olha, o tal de negão lá que teve não sei quantos mil votos aqui, nunca pisou em Caxias, entendeu? É só você olhar o resultado dos votos, né? Vai fazer o quê? Né? A gente dizia, olha, estão pedindo voto aí para acabar com a aposentadoria de vocês, dificultar a vida de vocês. As pessoas fizeram a opção, votaram, está votado. Agora estão pagando preço, né? Pagando um preço alto. Né? Eu também estou pagando, você também está pagando, porque atinge a gente também. O preço é muito alto, desemprego. Né? Caxias tem 1.000 e tantos mortos no Covid. 1.000 e tantos mortos. Uma guerra civil em Caxias, certo? Estão pagando preço. Centenas de milhares de desempregados. Desemprego grasando a cidade. Só sem emprego, certo? Né? Mas é uma opção. É da democracia. Eu espero que seja pedagógico, né, didático, que as pessoas aprendam a votar. É necessário isso. Mas, assim, eu perdi a eleição por causa disso. Eu não acho que eu fiz a campanha errada, que nosso time errou na campanha. Não, nós tínhamos uma estratégia clara. A defesa do Lula, do legado do Lula, a defesa contra a reforma da Previdência, certo? Contra a mudança na lei trabalhista, a autonomia e soberania nacional, certo? Essas coisas, uma nova política de fato, de esquerda,
para essa cidade. Nós falamos o que nós acreditamos, que era o melhor. As pessoas votaram e naquilo que acreditavam que era melhor. Daí é o resultado, né? Então, é da vida. Eu não faria uma campanha diferente. Zé, e também, veja, a vida que segue, eu estou falando. Estou fazendo meu mestrado, ano que vem começa meu doutorado, estou trabalhando, moro em Caxias, continuo morando no mesmo lugar em Caxias, meu filho estuda em Caxias, a vida é estruturada aqui, apesar de eu estar sendo presidente de uma instituição lá em Maricá, assim como eu fui presidente da FATEC, era no Rio de Janeiro, assim como eu fui ministro, era em Brasília, né? A gente trabalha para o bem público, né? E agora, por exemplo, hoje o debate está ocorrendo sobre o orçamento da União, eu estou ajudando no debate lá para estruturar, defender as universidades públicas brasileiras, a educação pública. Então, essas coisas a gente continua fazendo, entendeu? Eu não mudaria o meu discurso para ganhar a eleição, eu não mudaria de lado para ganhar a eleição. A gente tem que perder do lado onde a gente está. A gente tem que ter dignidade naquilo que a gente defende, certeza daquilo que a gente defende. Só queria te falar, só para encerrar essa fala, acabou agora aqui, Carmen Lúcia acabou de mudar o voto dela pela suspeição do Moro. Carmen Lúcia, que foi algoz do Lula, que falava mal do Lula e da Dilma e do PT o tempo todo. Acabou de mudar, se vocês têm abrir aí os jornais, agora vai ver, a Carmen Lúcia mudou o voto dela no STF, votando, dizendo que o Moro foi suspeito. O Moro fez um julgamento errado para o Lula. Prendeu o Lula de forma errada. E agora, quem paga por isso? Quem vai devolver a eleição para o Lula? Os danos Quem vai políticos, devolver a esperança para as pessoas? O meu mandato que eu perdi, entendeu? Ganharam a eleição com gol de mão. Certo? Gol de mão. E o Brasil está perdendo. Agora, fazer o quê? Entendeu? Fazer o quê? Na época, o Moro era o cara, né? Entendeu? Depois... Era super-herói tudo, né? Bolsonaro ganhou a eleição, ele virou ministro. Bolsonaro ficou Bolsonaro lá. E, pô, ele também sentiu o quanto dói uma saudade. Né? Era super-herói tudo, o Moro. O que acontece? Aí a gente vem aqui. A gente fica analisando justamente isso. O senhor falou, quem paga agora, né? Porque foram muitos danos, muitas perdas. Por exemplo, a gente tem aí uma coisa que está acontecendo, uma anomalia, que é você ver a sociedade dar ré no momento em que os direitos adquiridos já não têm mais valor nenhum. Aquilo que seria pétreo já não tem mais validade, virou gasoso. Ou seja, o que seria prova contundente para crimes também deixa de ser. Né? E a gente fica olhando assim, o que aconteceu com o país e com a realidade constitucional. Você não existe mais. Né? Mas uma coisa a gente tenta ainda medir, tipo assim, o senhor tem Maricá, o senhor está lá em Maricá e Maricá se tornou referência nacional. Né? Está lá com o Fabiano Horta, está fazendo um trabalho, é petista e o PT foi execrado aí na mídia, né? E tem sido ainda, mas eu tenho visto muita gente que defendia e defende o governo do Bolsonaro fugindo para Maricá para conseguir os tratamentos que uma gestão PT tem exercido e tem destinado para a população. Tem muita gente se socorrendo numa gestão PT, né, mas batia constantemente no PT. E o PT, ele tem, com essa gestão, junto com o Fabiano Horta, vocês têm conseguido fazer o quê? Transporte público gratuito, vocês têm conseguido colocar projetos de urbanização que só tem lá na Zona Sul do Rio, né? Vocês conseguem dar a cesta básica, 400 mil vacinas na população, que é menor que isso, o senhor já fez a aquisição das vacinas no momento em que vacina tem sido ouro, ninguém acha. Né? E aí a pergunta que a gente fica fazendo, nossa, se ele fosse prefeito aqui de Caxias, quais os projetos que o senhor pensava em trazer? Tem alguma coisa que o senhor possa falar para a gente que o senhor gostaria de fazer em Caxias? Esse negócio da vacina, eu queria só falar um pouquinho que eu acho legal. Enquanto o governo federal negava o direito à vacina, nós trabalhamos pela vacina. Eu estou negociando compra de vacina desde o fim de novembro. Quando a gente percebeu que o governo ia negar a vacina do povo brasileiro, eu pedi autorização, conversando lá com o prefeito Fabiano Horta,
Nós assinamos um contrato com o Butantan, que depois o Butantan recuou por causa do governo federal. Nós assinamos um termo de confidencialidade na negociação com o fundo russo, que é dono da Sputnik, né, em dezembro, não estou falando agora, não. Certo? E abrimos negociação com a China. E vai e vem, o governo federal sempre atrapalhando. Agora a gente conseguiu acertar um contrato e compramos 500 mil vacinas para Maricá, uma cidade que tem 185 mil habitantes. Por que isso? Porque nós vamos ajudar as cidades no entorno também, certo? Principalmente os grupos mais de risco. Né? Por quê? E agora nós estamos ajudando outras cidades a negociar. Por exemplo, hoje fiz algumas negociações com o fundo russo para um conjunto de cidades do norte e noroeste do estado, que nos pediram ajuda para vacinar seu povo. Então, aí tem algumas coisas que a gente acredita. Né? Essa é uma coisa que a gente acredita, que o sistema de saúde tem que ser público e tem que estar focado em quem precisa do sistema de saúde público. Não se focar em quem tem condições de pagar plano de saúde. Eu sou contra plano de saúde, eu pago plano de saúde. Mas existe uma parcela importante da população que não tem condições, ela precisa ter o cuidado do Estado. A outra coisa são os programas de distribuição de renda. Claro que Caxias precisa disso, sabe? A prefeitura tem que reforçar o Bolsa Família com recursos próprios. Apartar um pouquinho de dinheiro para isso. Porque isso retorna. Isso retorna. Esse dinheiro que entra ali no bairro, ele fica na padaria do bairro, no mercadinho do bairro, certo? Ele gira a riqueza. R$1 que entra em Saracuruna, no Bolsa Família, vira R$3, R$4 em Saracuruna. Ele não vai para a Zona Sul do Rio, entendeu? Porque a pessoa que vive ali, ela usa aquilo para sobreviver, ela gasta ali. Então, quando a prefeitura bota R$100 de ajuda a alguém, isso gira R$300, R$400 no mês. E olha o imposto que dá isso. Então, no tempo, isso retorna. Por que o Bolsa Família é um plano que é um projeto que hoje ninguém mais quer tirar? Porque o Bolsa Família retorna. Por que o ano passado o governo pagou aqueles 6 meses do auxílio e a economia não baqueou? Porque as pessoas pegavam o dinheiro, R$600, e iam gastar nos bairros. O dinheiro ficava nos lugares. Claro, ia ali no Açaí, certo? Ia no Presunic, mas a boa parte do dinheiro ficava ali no Centenário, na Mangueirinha, sabe? No Lago Bilac, no Jardim Leal. As pessoas gastavam no comércio local, certo? E esse dinheiro gera riqueza. Então, uma das coisas que eu teria, com certeza, seria um programa de complemento do Bolsa Família. Uma ajuda a quem ganha Bolsa Família, de mais R$100, R$120, R$80, R$90, alguma coisa eu teria. Com certeza eu teria. Criado uma moeda específica. Já Maricá tem, né? Maricá tem Mumbuca, que é um rio lá, mas aqui em Saracuruna tinha o Saracuruna, né, que era uma moeda local também, que girou alguns anos atrás ali. Isso é um dinheiro que fica na cidade. Você coloca 1 milhão no banco, para rastrear, e você pode gastar 10 milhões e botar para girar no comércio. Isso deixa uma riqueza enorme na cidade. Entendeu? É uma questão de ter vontade de fazer, de olhar para o pobre e fazer isso. Né? Então, essa é uma outra coisa. É um programa de inovação e de modernização da cidade. Certo? Não dá para a cidade ser só dormitório do pobre que trabalha na Zona Sul do Rio e laboratório de trabalho do rico que mora na Zona Sul do Rio. Nós temos grandes empregos aqui, a pessoa vem da Barra, da Ilha, da Zona Sul trabalhar aqui, fica aqui, segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, ele vai gastar dinheiro no Rio. E quem mora aqui vai trabalhar nos empregos ruins lá do Rio de Janeiro, certo? Todo dia, de ônibus, segunda a sexta. Então, quando você olha o salário médio, tu pega os estudos da Firjan, por exemplo, e olha qual o salário médio que é pago em Caxias, é um dos melhores do Estado, um dos melhores do Brasil. É o segundo melhor salário médio do Estado, o terceiro é Duque de Caxias. Quando você vai nos dados do IBGE, que é quem fica na cidade, qual é o salário do residente em Duque de Caxias, é um dos piores do Brasil. Tá? De 5 municípios está em 2 mil.
pior colocado. Negócio absurdo. Dentro do Estado, a última vez que eu olhei, era o 62º pior salário, médio salário. Por quê? Porque o IBGE vai e ele faz a medição de quem mora. Ele vai na tua casa, na minha casa, na casa do vizinho, e diz, qual o salário médio daqui? Aí ele anota. Aí ele tem o salário de quem vive aqui. Agora, quando vai pegar o dado da folha de pagamento das empresas, aí é o salário que é pago aqui pelas empresas daqui. Aí ele descobre que o salário médio que é pago aqui é elevado. Por que que o governo municipal não consegue ter uma política para fixar essas pessoas aqui, esses salários aqui? Uma cegueira, uma falta de visão de longo prazo. Eu estava passando aqui, até ri, né? Estava assim, coitado, trabalhando, né? Capinando e pintando meio fio de branco. É isso que a prefeitura faz, entendeu? Tá bom, tem hospital de olho, tem outras coisas que melhoraram. Já foi pior, entendeu? Não tem um programa de fixação das pessoas com bom salário. Sabe? Não tem um programa para melhorar a qualidade dos empregos do filho de Duque de Caxias, para modernizar a economia daqui, ser uma economia mais limpa, né? Tem isso. Infelizmente, sabe? Infelizmente. Então, eu trabalharia muito nesse eixo, entendeu? De trabalhar a questão da qualidade do emprego de quem fica aqui e distribuição de renda para quem precisa, para que as pessoas consigam se alimentar melhor, estudar melhor e ter uma perspectiva para os seus filhos, nessa juventude, nessas gerações que estão vindo. Isso eu faria com certeza. Uma outra coisa que eu quero te falar, que eu tenho um sonho chamado Bairro Boulevard, não sei se é esse o nome. Por exemplo, vamos imaginar aqui, Saracuruna. Eu gosto de Saracuruna. Tem ali aquela rua que vai até o Clube do Rosário, a gente tem a feira, e tem a rua, e tem o entorno ali da estação. Por que não faz aquilo ali um calçadão bonito? Entendeu? Por que não faz ali um calçadão bonito, enterra os fios, uma rua bem, sabe, arruada, um arruamento agradável, lava a rua, varre a rua, mantém tudo limpinho, sabe? E faz um ambiente agradável para as pessoas que moram em Saracuruna. Por que não vai ali no Lavo Bilac, que você mora ali, sabe, melhora a qualidade daquela praça, põe um piso melhor, sabe? Faz a calçada de outra forma e faz um calçadão ao longo daquela avenida, como é que chama, que liga... Pedro Lessa? Que liga o Lavo Bilac ao... Deu uma travada. Vamos esperar o professor voltar, que conversa, papo tá bom. Deu uma travadinha, mas ele vai voltar aí. Caiu, né? Tá me ouvindo? Caiu. Então, Está falando da avenida. Como é que é o nome daquela avenida ali? Que liga o Olavo Bilac a 5 de julho? Não, que liga o Olavo Bilac ao Gramacho. É Pedro Lessa. Pedro Lessa. Por que não pega Pedro Lessa e faz ali um calçadão, uma rua, uma avenida bonita, entendeu? Para que as pessoas se sintam bem, se sintam agradável naquilo ali. Sabe, pega aqui, perto da Universo, tem aquele polo gastronômico, faz um calçadão daquilo ali. Por quê? Para você fixar as pessoas que têm renda maior, tornar um ambiente mais agradável, sabe? Sim. Coisa que só melhora a vida das pessoas. Mas não, sabe? As calçadas feitas, sabe? Pinta meio fio de branco. Aí o asfalto é ruim porque eles não raspam o asfalto velho, aí colocam o asfalto ruim por cima e fica esburacado, chove, faz poça. Sabe assim? Então, os negócios que eu faria, eu acho que eu faria, se fosse prefeito. Mas, claro, né, tem que combinar com o eleitor, né? Que é a parte mais difícil. Eu vou plantar uma semente, vamos plantar uma semente nessa ideia toda que o senhor está falando aí, porque o que o senhor está falando aí caminha de mãos dadas com a proposta do retorno social, que é uma prática muito forte na Europa, né? As empresas elas investem no local onde elas exploram, né? Por exemplo, a gente tem Duque de Caxias. Aí vamos pensar aqui que você tem aí 50 empresas de ônibus, ou 20, não sei. Aí você tem a Oi, você tem a TIM, você tem a Vivo, você tem uma série de empresas que exploram, você tem a SEDAI, né?
e por que essas empresas elas não trabalham essa questão do investimento na população em que ela suga, que ela se mantém, ela dá um retorno social para essas pessoas. Eu acho que isso vai muito de encontro. E eu estou plantando essa ideia porque isso é viável, isso é uma ação de muito sucesso no exterior, né? São muitos países que vivem com essa prática, a Alemanha é um, né? Que até o cara que é fazendeiro lá, ele ganha até pela beleza do plantio. Se ele fizer um plantio bonito, bem ordenado, tiver uma estética, o governo retorna para ele porque ele ajuda na estética local e as pessoas sentem prazer de caminhar, de pegar as estradas, as plantações com várias cores, né? Então, até nisso ele ganha. Então, acho que isso também é legal. E Caxias é muito grande, tem muitas empresas para se fazer isso, mas ninguém faz, né? Ninguém usa isso. Eu acho que. Mas eu acho também porque o poder público não se estabelece. Entendeu? Eu sei. Por isso que eu estou plantando essa ideia, porque isso aí seria uma proposta viável e ia beneficiar muito. Eu espero que a população acorde e pare de dar tiro no pé, né? Eu vou falar com algumas pessoas que estão aqui, ó. Fabrício Ferreira, boa noite, cara. Obrigado aí por estar dando boa noite ao professor Celso, né? A Morgana, né? Falou que a Morgana aqui falou que é sempre muito bom ouvir o professor Celso Pancera falando sobre política, ciência e tecnologia. De fato, ganhar a eleição com gol de mão. Isso a gente sabe. Né? Isso a gente sabe. Aí tem aqui também dizendo: boa noite, professor Celso. Penso que o senhor fez uma excelente campanha defendendo o presidente Lula, mas penso que sua foi deficiente nas suas falas no comício. Mas sim, outras vertentes. Nas suas falas, existiam pessoas que nem sabiam que o senhor era candidato. Foi lamentável. O Brasil perdeu muito com o senhor fora da Câmara dos Deputados Federais, em Brasília. Eu também acredito muito, eu também concordo com isso. Eu acho que o professor Celso, ele fez uma defesa muito forte, eu também que trabalho no setor público, eu me lembro do professor lá, um dos únicos que brigava no momento da crise do Estado, né? A gente passando um perrengue absurdo, falta de salário, falta de comida dentro de casa, e o professor lá, a esperança que a gente tinha era ver o professor lá na Câmara, lá debatendo, às vezes era na LERJ, debatendo, brigando, para que o nosso direito fosse exercido, e a gente tem esse agradecimento, então ficou faltando essa força lá, mas a gente tem que pedir para a população aprender um pouco mais, porque a gente perde muito com decisões assim. Agora, a pergunta que eu vou fazer para o senhor, que o senhor está aqui, o senhor vai me ajudar. Discute-se muito na internet essa questão do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem feito nada de útil no governo, desculpa falar, mas não tem feito nada de útil no governo, mas as pessoas acham que o Bolsonaro está certo. E aí entra essa crise, nós estamos vivendo uma crise de saúde absurda, com os equipamentos públicos sucateados, desordenados, desconectados. E aí a pergunta que eu vou fazer para o senhor, dar um pouco do seu conhecimento para a gente: qual o papel do Estado real? Qual o papel que o Estado deve exercer numa situação de calamidade como essa? Qual o papel do Estado? É ficar discutindo com a população? É se posicionar como um indivíduo, como uma pessoa, né, uma pessoa física, né? Ou o papel tem um Estado mais sólido, mais institucional? O que ele tem que fazer? Qual é a obrigação do Estado num momento de crise como esse? Para que ele foi feito? O Estado ele surgiu para regular o funcionamento da vida em sociedade, né? Para compensar as coisas, né? Funcionar como uma balança para melhorar. Tanto que em muitos países a vida é bem mais equalizada, melhor. Né? Tem inúmeros países, inclusive países que até pouco tempo a vida era muito ruim e melhoraram nos últimos 40 anos. Né? Você pega aí Singapura, Coreia do Sul, Austrália, Islândia. Se você vai à Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, 100 anos atrás, eram países que a vida não era boa, a vida era muito ruim. A Noruega, há 40, 50 anos atrás, a vida era muito difícil, certo? Né? São países que vieram ajustando suas sociedades e melhorando o padrão de vida, fazendo apostas corretas. O próprio Japão
foi destruído na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, e hoje são potências, né? São acertos das sociedades, né? Aqui eu acho assim, que o Brasil teve alguns momentos bons, né? Por exemplo, o tempo do primeiro governo de Getúlio Vargas, que pese a falta de democracia, ele modernizou muito a legislação trabalhista, direito ao voto das mulheres, algumas coisas que vão ser bastante. Depois se teve o período do governo Lula, que melhorou. O Brasil estava no caminho certo, o Brasil estava se transformando numa potência presente, não no futuro. Com 6, 8 anos muito bons. Os primeiros 4 anos da Dilma também o Brasil deu um salto muito bom. Ele já tinha acertado bastante no governo Fernando Henrique Cardoso, então parecia que estava ajustando. E depois do impeachment foi um desastre, o Temer foi um desastre. E agora, na consequência do desastre do Temer e do golpe do impeachment, né, de desgastar a imagem do PT, do Lula, né, de parecer que os mocinhos, na verdade, os bandidos eram os mocinhos, que é Moro, companhia e parte das Forças Armadas, e elegeram o Bolsonaro. As pessoas não conheciam e acabaram elegendo o Bolsonaro. Que é isso aí. Hoje em dia, na minha avaliação, tem um grupo de sociedade significativo que apoia o Bolsonaro. Não acho que ele ganhe a eleição que vem. Pode até para o segundo turno, mas não ganha. Agora, tem um setor da sociedade que é homofóbico mesmo, que não gosta de viado, não gosta de sapatão. Tem o setor da sociedade que não gosta de preto, e é verdade, fala mal de preto, faz piada, entendeu? Sacaneia. Tem o setor da sociedade que não gosta de mendigo, que não gosta de pobre, que expolia ao máximo os seus empregados. E tem o setor de pobres que acha que isso é normal. Esses setores são os que se enxergam como espelho no Bolsonaro. Entendeu? E que apoiam o Bolsonaro. Eu participei sábado eu saí de um grupo que me convidava a participar. Em 3 dias, para discutir o futuro do Brasil. E tinha muita gente lá, do Bolsonaro, esse grupo. Empresários, enfim, políticos. E discutindo proposta. Aí no sábado eu falei assim, gente, olha só, eu estou aqui para discutir proposta para o Rio de Janeiro. Se é para discutir fake news, eu saio do grupo. Aí a pessoa que botou a postagem apagou. Aí alguém veio criticar, umas pessoas eram criticando ele e tal. E, bom, no domingo, um empresário que eu conheço bem, já foi político de mandato, lá de Copacabana, postou um negócio do Bolsonaro. Eu fiquei indignado, falei, gente, eu não estou aqui para ficar lendo imbecilidade. Eu vou todos possível. Me desculpe, mas eu me retiro do grupo, me retirei do grupo. Eu me retirei do grupo. Porque tem coisa que não dá. Entendeu? Não dá para você concordar com o que as pessoas falam. Entendeu? É demais. A gente tem que se rebelar. A gente tem que se revoltar. Certo? Esse problema do Lula é sério. O Lula foi preso num julgamento com provas que não existiam. É verdade. Tanto que hoje, estava aqui, é só olhar ali, eu estava lendo aqui, está aqui um monte de matérias aqui. A Carmen Lúcia, que votou para condenar ele, mudou o voto. O Fachin, que votou para condenar ele, anulou o julgamento. Tirou ele da prisão domiciliar, porque foi demais. Os caras fizeram um enorme de um teatro, usando a justiça, para tirar o Lula da eleição. As pessoas têm que se indignar com isso. Entendeu? A gente tem que se indignar com isso. Porque se trata do nosso futuro. É possível, sim, ser um país mais justo. É possível. Já está provado que é possível. Certo? Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, as novas universidades, institutos, o programa de aceleração do crescimento, tudo isso são ideias boas, é questão de ter ideias. Agora, não dá para eleger um jumento. Uma pessoa que não pensa, que não tem capacidade de articular uma frase. Certo? Não dá, porque vai ser manipulado. E quando fala, né, fala o que fala, desse jeito. Entendeu? Então o Brasil está num caminho muito ruim, infelizmente. Né? E as pessoas estão cada vez mais pobres. Olha para o seu vizinho, olha para a sua família, olha para o seu primo, seu irmão. Está claro que as pessoas estão vivendo pior. Não tem nenhuma família vivendo melhor. É raro uma família que vive melhor do que vivia até 2015. Todos nós empobrecemos. Todos nós perdemos
recursos financeiros, vivemos pior. 30% a 40% da classe média de Caxias teve que tirar os filhos da escola particular e botar para a escola pública. 30% a 40% da classe média de Caxias não paga mais plano de saúde. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E isso é pobreza por falta de política de governo. É política de governo que quer empobrecer as pessoas e enriquecer uma parcela menor da sociedade. E tem gente que se dá bem e gosta do governo. Né? Agora, as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo de coisa. E é o que aconteceu no Brasil. Agora, você tem uma tempestade perfeita. Um governo de ricos, para os ricos, no meio de uma pandemia. Você não tem vacina, você não tem remédio, certo? Agora está faltando material para entubar as pessoas, né? Estou dizendo aí, vai faltar oxigênio, parece, material para entubar, que está faltando. E a vida da gente está resumida a isso. Meu filho está estudando remotamente. Eu não deixei ele voltar para a escola presencial, porque ele vai pegar doença. Eu tenho quase 60 anos. As pessoas que moram comigo têm quase 60 anos, certo? A minha mãe tem 80 e poucos anos, não mora comigo, mas a gente já visitou ela, fui dirigindo até lá. Não, a criança vai para a escola, pega a doença lá e traz para dentro de casa, certo? Então, essa é uma realidade. A gente tem que obrigar nossos filhos a ficar dentro de casa, a perder qualidade de ensino por causa do governo, que não combate a doença. Eu não estou dizendo que a Covid surgiu por causa do Bolsonaro, mas ela piorou muito por causa do Bolsonaro. Cada atitude dele. Foi mal gerido. A gestão não foi... Exatamente. Então, a gente tem que olhar para isso, porque o ano que vem o Brasil vai eleger presidente de novo. Entendeu? Tem que olhar para essa questão. Né? Tem que olhar para essa questão. Isso é importante. Né? Porque trata-se do nosso futuro, trata-se do nosso dia a dia, do nosso emprego, da nossa aposentadoria, da nossa casa, do nosso alimento, daquilo que a gente veste, daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente convive com as pessoas. E não tem... Pega quem está me olhando aqui, quem está assistindo, olha para o seu redor e veja se não tem miséria maior. É só olhar, olha para a sua janela, vai na sua porta, vai na sua calçada. E a gente tem até indicadores comuns, assim, que é de assustar. Você chega ali, está um gás a R$100, R$90, um botijão de gás, a gasolina está R$6, né? Isso é um indicador comum, dá para todo mundo saber que a coisa ficou ruim, né? No início da pandemia, a gasolina estava cara, R$4. E o dólar, né? Agora a gasolina está muito cara, R$6. Está muito caro. R$6. Isso implica a vida de todo mundo, certo? Porque tem que transportar as pessoas, os alimentos, né, as coisas, né? Então, veja, a vida está muito pior, certo? Dizer assim, aumentou o preço do petróleo lá fora, tem que aumentar no Brasil, não é verdade. A Petrobras tem obrigação de subsidiar o combustível, a Petrobras é brasileira. O petróleo brasileiro é dos brasileiros, certo? O Estado tem obrigação de fazer essas coisas, ele existe para isso. Então, Zé, o papel do Estado é corrigir as situações da sociedade do ponto de vista da igualdade das coisas. A distribuição de emprego, a distribuição de renda, os serviços públicos, certo? O direito de ir e vir, né? O Estado ele tem que regular e organizar isso. Para isso que ele existe. Em toda a sociedade existe Estado. Nós superamos a questão de não ter Estado centralizado há alguns séculos, certo? Né? Antigamente, na Europa, eram as cidades-estados. Cada cidade era o seu próprio governo, né? E quem morava fora do castelo não tinha proteção nenhuma. E quando ele ia colher o milho ou o trigo, o porco ficava gordo, o dono do castelo pegava o seu exército, ia lá, sequestrava as coisas e levava para dentro do castelo e alimentava as pessoas. E deixava o mínimo para a pessoa sobreviver lá. Aí depois surgiu o Estado, né? Com suas leis, a Constituição, a Justiça, a Polícia, né? O Legislativo, as eleições, isso tudo são ganhos da sociedade moderna, ganhos da humanidade, que aqui no Brasil, infelizmente, não chegaram completo ainda. Por quê? Porque quando você tem um governo relativamente preocupado com os mais pobres,
Aí eles inventam essas campanhas na mídia, né? Tá, corrupção, babá, fizeram isso em 64, botaram os militares no poder, né? E fizeram agora, com a Dilma, né? Entendeu? A Dilma estava no poder. E depois tiraram o Lula na eleição de 2018. Né? É o jogo, a gente tem que ficar atento para isso. Eu vou até falar sobre um assunto aqui que a gente não comentou, mas o que acontece? A Constituição de 88, ela veio com uma nova visão de Estado. Né? Na época quando teve a crise, o Estado intervia mais com a população na questão financeira, e aí veio desenvolvendo aí com as questões da lei trabalhista, com o Getúlio Vargas, que foi um cara que modificou muito esse cenário, e aí a gente chega hoje aqui, em 88, numa Constituição que ela vem com a proposta de garantir, né? De garantir a iniciativa privada, garantir o Estado mais equilibrado, garantir no sentido de dar garantias mesmo para a população, né? E essas garantias são como se fossem acordos que são estabelecidos entre o ente, que é o Estado, né? O Estado ele vai lá e fala assim, não, se você fizer isso, cumprir as leis, você tem isso, né? E aí hoje a gente olha para um Estado que ele descumpre os direitos adquiridos, né? Ou seja, normalmente o Estado deveria funcionar, deveria ser mais cumpridor dos seus deveres do que um banco, porque o Estado é quem formula as leis, e as leis é quem conduz a sociedade, é quem controla a sociedade. Né? Então, aí você olha para um Estado que o cara chega e paga a aposentadoria durante 30 anos, que o ato que o Estado criou foi uma lei que disse que se o cara pagasse a aposentadoria, pagasse essa reserva durante 30 anos, o cara teria uma aposentadoria. Aí, de repente, lá na frente entra um cara, um louco, e fala que a partir de hoje você não vai ter mais essa aposentadoria porque nós estamos com uma crise aqui e nós vamos cortar a sua aposentadoria, nós vamos cortar o seu salário. E aí eu quero que o senhor me diga, se o senhor possa me dar um parecer assim, o que acontece, o que o senhor pode dizer de um Estado e que ele descumpre os direitos adquiridos, não consegue dar garantia para o seu povo e que o povo passa a desacreditar desse Estado. O que pode acontecer com a gente aqui? Isso é ruim, porque se gera descrença, né, geral, as pessoas passam a desacreditar no Estado, nas instituições do Estado, né, nos políticos. Né? Hoje em dia, os políticos estão muito mal vistos no Brasil. Tem a ver com isso, né? Com essa falta de prestação de bons serviços, né, por parte do poder público. Infelizmente, no Brasil está assim, o Brasil tem uma boa Constituição, votada em 88, né, que criou algumas coisas, tipo ingresso em serviço público através de concurso, antes não era assim. O acesso universal à educação, antes não era assim. Hoje em dia, o Estado tem que prover a educação. O Sistema Único de Saúde, o SUS, antes não era assim, mas é importante o SUS, apesar da saúde ser ruim, mas você tem aonde recorrer eventualmente e se tratar e pegar remédio, né? Você tem uma justiça do padrão mínimo de funcionamento, né? Então você tem assim, do ponto de vista da estrutura institucional brasileira, ela é boa. Ela é ruim. Você tem eleições, né? Você tem a urna eletrônica, a estrutura partidária, parlamento, né? Então você tem um Estado brasileiro que é moderno. O problema é que você tem que ter uma sequência de governos preocupados com o social. Você não resolve as coisas em 4 anos. Você tem que ter uma sequência de governo. E a gente vinha numa sequência de governo. A gente saiu da ditadura militar para o governo do Collor. As pessoas elegeram o Collor contra o Lula, né? Entendeu? Naquela situação toda. Aí derrubou o Collor. Aí veio o Fernando Henrique. Fernando Henrique é um governo de elite. Mas é um governo que ali estabilizou a moeda, deu uma organizada no sistema financeiro. O Brasil passou a funcionar melhor. O Lula veio, pegou isso e potencializou isso que estava colocado. Né? Quais ações que o Lula fez? Primeiro foi que o salário mínimo aumentava com ganho real, ou seja, todo ano, lembra antigamente, o salário mínimo aumentava no dia 1º de maio. O Lula antecipou para o dia 1º de janeiro, e todo ano tinha, além da inflação, mais um ganho positivo, mais um pouco mais. Então, o salário mínimo, que quando o Lula assumiu, valia referência a 70 e poucos dólares, quando o Lula saiu, estava valendo em torno de 300 e poucos dólares, né?
Depois a Dilma levou também isso para cima. Isso fez com que as pessoas, os salários passassem a ter uma referência melhor. Também tomou algumas iniciativas interessantes. Aqui no Rio de Janeiro, uma iniciativa que teve muito impacto foi a questão do chamado conteúdo nacional. A Petrobras só comprava navio e plataforma de petróleo com mais de 50% dos seus produtos feitos no Brasil. O que aconteceu? A indústria naval, que é uma tradição aqui do Rio, renasceu e tinha pleno emprego. Eu lembro que na 040, fui uma vez visitar uma fábrica, uma tornearia, perto de onde tem aqueles mercados de roupas, sabe? Aqueles mercadões ali. Ele tinha uma tornearia com 50 turnos. Eles trabalhavam em 3 turnos por dia. Né? E ali eles tinham inventado uma válvula para poços de petróleo. Né? E eles faziam aquela válvula e retificavam válvulas estragadas. Aquela empresa ali só existia porque o Lula criou o conteúdo nacional. Então, a Petrobras e as empresas que transportavam petróleo e alimento para os trabalhadores do petróleo, enfim, elas tinham que comprar navios do qual mais de 50% fosse feito no Brasil. Entendeu? Então, você fez florescer a indústria naval, retomar a indústria naval. Isso foi perdido. Hoje em dia, isso já não é mais obrigatório. Aí o que acontece? Os caras fazem um navio lá em Singapura, porque é mais barato mesmo. Entendeu? Na China, é mais barato mesmo. Mas está exportando emprego para eles, está deixando de fazer emprego aqui. Exatamente. Então, esse é o Estado que diz o seguinte: bom, a empresa vai ter menos lucro, mas ela vai ter mais gente trabalhando e pagando salário melhor. Esse é o papel do Estado. Certo? Pagar a aposentadoria, certo? A pessoa tem direito à aposentadoria. Isso é um direito. Assegurar, né? É um contrato que você tem com o Estado, dizer, olha, eu vou trabalhar, vou contribuir durante 30 anos, 35 anos, no final disso tudo eu vou estar muito velho, muito cansado, né? E eu preciso descansar, eu tenho direito de descansar e quero ganhar. Até porque o cara contribuiu durante 30 anos, né? Eu tenho 32 anos de contribuição, comprovado 28, eu posso chegar, se eu conseguir comprovar tudo que eu já recolhi, eu estou com dificuldade de comprovar tudo, eu chego a 33, 34 anos de contribuição. Certo? Eu trabalho. Eu sei que até com 12 anos. Né? Então, eu sou uma pessoa que vou trabalhar até 65 anos, não pretendo me aposentar antes disso, não. Eu gosto de trabalhar. Mas tem gente que não tem, que não trabalhou nos empregos que eu trabalhei. Certo? Que carregaram peso, trabalharam no sol, na chuva, certo? Teve um problema no rins, sofreu uma ter como engraxate, né? Teve gente que sofreu muito, então não consegue chegar aos 65 anos trabalhando. Essa pessoa tem que ter o direito de se aposentar antes, porque ela humanamente não consegue mais fazer as coisas. E o Estado tem que prover isso. E o que fizeram agora no início do governo do Bolsonaro? Os deputados de Caxias, votaram, inclusive, mudaram as regras da aposentadoria. Tornaram as regras mais difíceis da aposentadoria. Por que hoje tem tanta gente que não trabalhando com o MEI, né, microempreendedor individual? Por quê? Porque as empresas não querem mais recolher o FGTS, nem pagar o 13º salário, nem pagar as férias. Então, a pessoa vira um empreendedor. Na verdade, estão tomando, né, um dinheirinho da pessoa, que a empresa está pagando menos. Certo? Não está pagando o 13º, não está recolhendo FGTS, não está pagando as férias da pessoa. Né? Mas é a lei, e essa lei foi votada na Câmara dos Deputados e no Senado com os nossos deputados. Com os nossos deputados. Certo? E o Estado deixa de ser de proteção social como é a obrigação dele. Mas isso é uma briga. A gente vai votar. O Lula, de repente, ganha a eleição em 2022, um candidato esquerdo, e a gente vai retomar essa luta. Vamos retomar algumas coisas que têm que ser recolocadas na Constituição, né, para garantir melhoria de vida para as pessoas. Então, o Estado tem essa obrigação. A nossa Constituição, ela garante alguns direitos. A questão é que você tem que ter um governo que não mude as leis e que cumpra as leis a favor do povo também, não só as leis
a favor da elite, né? Novamente que eu digo, o eleitor tem que ter esse discernimento, isso é importante, é o futuro dele que está em jogo, né? É o futuro dele que está no game ali. Né? E é desse jeito mesmo, tem que tratar, tem que votar, ou a gente tem que ter um governo honrado, né? Teve alguém que gritou assim: enfrenta a gripe como homem, né? Covid como homem. Eu não sei como é que você enfrenta isso como homem, não, mas no mínimo deveria se enfrentar o mandato e o pressuposto do cargo como homem, cumprir aquilo que tá escrito. Eu vou falar um pouco de Maricá. A gente já até conseguiu o tempo, aí a gente até meio que estourou, eu não tenho problema com isso. Meu problema é o senhor aí com o tempo, que tem os seus compromissos, mas eu não tenho como não falar de Maricá. Né? Eu vou falar de Maricá porque Maricá, todo mundo bate no PT. E necessariamente eu não posso falar que sou PT. Eu sou filiado ao PT, mas eu sou uma pessoa que minha cabeça ela pensa pela esquerda. Pensa assim, eu acho que você tem que ter uma política voltada para assistência social para as pessoas, né, para poder equilibrar a sociedade. Você não vê esse abismo social, que é uma coisa absurda, onde você vê gente rica demais e você olha para o outro lado, tem um mar de gente catando lata, reciclado e passando fome, né? Então acho que não dá para ser assim. E Maricá, né, embora sendo PT, como todo mundo tem batido aí, Maricá, ela está fazendo um governo matador. Por quê? Porque quem é contra o PT está correndo para Maricá para se esconder da gripezinha. O pessoal está se refugiando em Maricá, né, e está elogiando Maricá por conta das ações que o governo de Maricá tem tomado. E o senhor, junto com o Fabiano Horta, que é o prefeito, o senhor é uma das pessoas que tem promovido isso aí. A gente não vai falar que é o senhor que tem promovido, mas é uma gestão, né? É um grupo de pessoas aí pensando no coletivo, que é, de certa forma, um pensamento esquerdista, um pensamento de quem é de esquerda, onde o senhor conseguiu aí, logo de cara, no meio desse problema com as vacinas, foi a aquisição da vacina para toda a população, né? Comprou uma vacina para toda a população. Aí tem lá transporte público de graça, aí você tem ali uma série de serviços que só tem na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E eu queria saber do senhor com relação a isso aí. A gente sabe que governança é um conjunto de mecanismos, né, de liderança, estratégia e controle, né? Que é para praticar, avaliar, direcionar, monitorar a gestão de um representante político, né? É muito difícil. O que o senhor acha? A governança é algo, é uma utopia, ou seja, fazer um governo justo, um governo voltado para o povo, como vocês têm feito lá em Maricá. Quais são as dificuldades? O que o senhor pensa disso? É complicado isso? Como é que tem sido essa gestão de Maricá? Assim, tem um grupo de pessoas na política que pensam de uma forma como a gente pensa, um grupo grande, né? Eu faço isso desde muito novo, né? Que as pessoas chamam de esquerda, né? Por quê? Na França, depois da Revolução Francesa, à direita do palco ficavam as pessoas que usavam culotes, que eram os ricos, né? Aquele culote, aquela roupa aqui assim. E à esquerda ficavam os sans-culottes, que eram os pobres, as roupas mais simples. E aí convencionou, historicamente, a mais esquerda. Quem faz política mais para os pobres, socialmente. E direita, quem faz política mais, um foco mais em parâmetros do tipo, o Estado não tem obrigação, cada um dê seu jeito. Né? Você tem as mesmas condições físicas do que todos têm as mesmas condições de enriquecer ou não. Só que não é assim, as pessoas não nascem. Existem famílias que vêm abastadas, enfim, né? E outros que nascem em famílias muito pobres, que precisam do poder do Estado para poder ter chance de estudar, melhorar suas condições de vida, etc. E o Estado tem que ter essa obrigação. Os partidos de esquerda, o caso do PT, tem essa visão, né? Mais social, vamos dizer assim. E lá em Maricá, o Washington Quaquá ganhou a eleição lá em 2008, se reelegeu em 2012, aí depois o Fabiano se elegeu, né, apoiado pelo Quaquá em 2016, se reelegeu agora em 2020. Então, 90%, né?
É uma demonstração. E lá eles têm uma visão desse tipo, diz assim, vamos fazer uma experiência de um município muito voltado para a distribuição de renda e o serviço focado na população que mais precisa. Não quer dizer que você não vai ajudar quem é dono de propriedades, quem é comércio, não. Mas você primeiro se foca no mais pobre e o progresso do mais pobre leva o progresso do mais rico. Por quê? Ele vai comprar mais no supermercado, ele vai mais na loja de roupa, ele vai mais na oficina, ele vai... E acaba gerando riqueza para todo mundo. É como você enxerga a movimentação social e econômica da sociedade, que é o que o Lula fez. Entendeu? O Lula pegou, aumentou o salário mínimo, né? Obrigou a Petrobras a comprar os navios no Brasil, né? Apostou no mercado do álcool, que a cana é totalmente produzida no Brasil, para combater o problema das subidas do preço do petróleo, né? Criou a Bolsa Família, por quê? Pegou uma parte do dinheiro do imposto de renda, essa Bolsa Família é como se fosse um imposto de renda negativo, tem uma parte da população que paga imposto de renda, e aí o governo pegou, vamos pegar um pedaço de imposto de renda e vamos distribuir para quem não tem. Aí ele pegou o dinheiro e distribuiu, o imposto de renda invertido, né? Tipo o Robin Hood, pega essas coisas. Então, política redistributiva. Redistributiva. Então, essas coisas dão certo, mas você tem que ter disposição, você tem que, no primeiro momento, você tem que enfrentar as pessoas que têm poder econômico. Então, por exemplo, lá em Maricá, não é só botar o ônibus de graça, tinha empresa de ônibus, ela tinha concessão. Na medida que ela ia encerrando a concessão de uma linha, a prefeitura botava outra linha de graça em cima dela. E, obviamente, se arranja um inimigo poderoso. Sim, inimigo poderoso. Certo? Ele vem para cima de você. Né? Agora, há poucas semanas, Maricá colocou as últimas linhas da cidade gratuitamente. Tem um custo? Tem. É caro? É. Mas, com o tempo, você começa a retornar para a cidade. O que nós estamos fazendo agora lá, que é a minha principal tarefa, no Casanova? É tirar a cidade da dependência do petróleo. Né? Maricá realmente ganha muitos royalties de petróleo, mas isso vai acabar daqui a 20 anos. Então, o nosso desafio é desenvolver a economia da cidade, preservando a qualidade de vida e o bem-estar de todos, para que, quando o petróleo deixar de ser a riqueza que sustenta a cidade tenha condições de se manter economicamente. E isso é possível. Né? Muitas cidades no Brasil e no mundo já fizeram esse giro, né? Ou do petróleo ou de alguma outra economia que precisou e que vive bem. A cidade onde meus pais moram, em Santa Catarina, minha mãe, minhas irmãs, é uma cidade que hoje é uma cidade extremamente que progrediu muito na base do cooperativismo. Produção de frango, porco, leite, imóveis. Certo? Plantação também, ela plantou mais, hoje em dia planta menos. Ela planta muito milho para fazer ração para animal. Mas as pessoas vivem disso, certo? Lá, há 50 anos atrás, não tinha energia elétrica. Eu falo disso, até meus 7, 8 anos, eu não tinha energia elétrica. Minha casa não tinha, na cidade não tinha energia elétrica. E hoje em dia você vai lá, você fica surpreso com o progresso dessas famílias. Né? Na terra do pai da minha mãe, meu mono, né, meu avô materno, o trabalho que toda a família fazia, 10, 12 pessoas, hoje é feito por 2 primos meus. Eles fizeram tudo. Eles tiram leite, eles plantam o pasto, eles criam os porcos, alimentam os porcos e vendem em 2. Certo? Modernizou muito. Né? Modernizou muito. Deu certo, uma economia que roda bem, as pessoas vivem melhor. Dá para fazer isso aqui também. Maricá está mostrando isso. Se Niterói pode, se o Rio de Janeiro pode, certo? Se Petrópolis, Volta Redonda, Resende, Teresópolis, Nova Friburgo, certo? Que são cidades do estado do Rio de Janeiro, tem um padrão de vida melhor, a economia roda diferente, por que Caxias não pode? Por que Maricá não pode?
certo? Planejar, ter paciência com as coisas, parar de pintar meio fio e fazer o que realmente resolve, certo? Fazer aquilo que de fato mexe na estrutura da cidade, né? Eu já falei algumas coisas, distribuir renda, melhorar a qualidade da educação, certo? Pensar o futuro, tornando a economia mais dinâmica, são coisas que dá para fazer no âmbito de uma cidade e melhorar a cidade. Quem anda no interior de São Paulo, olha, vou falar uma coisa aqui. Quem é da Bahia e de Pernambuco sabe ali, Petrolina e Juazeiro, sabe que aquilo ali, nos últimos 30 anos, se transformou nos principais polos de alimentos do Brasil. Sim, verdade. Lá era sertão. O sertão do Piauí, tem um pedaço do Piauí que planta soja com uma eficiência, uma produtividade enorme. Enorme. Coisa de 20 anos para cá. O Mato Grosso, há 40 anos atrás, era mato. Hoje em dia é uma fronteira que alimenta o mundo. O Cerrado, aquela região ali de Tocantins, né, também era muito pobre, abandonado. Hoje em dia é uma potência. Uma potência. Eu falo do oeste catarinense, do Alto Uruguai Gaúcho, criança, jovem. Eu falo, quando eu nasci, a minha casa não tinha energia elétrica. Eu conheci energia elétrica com 7, 8 anos. Nós tínhamos lampião na casa. E hoje em dia você vai lá, é inacreditável como aquilo se transformou. E é Brasil, são as mesmas leis, certo? Que a gente tem aqui. Né? Então, muitas vezes é você aplicar a lei, ter um projeto de longo prazo, acreditar no longo prazo, o governo chega, continuar aquilo que está sendo feito, não é jogar tudo fora, recomeçar do zero. Aí muda o prefeito, aí muda a cor da escola, muda a cor do hospital, muda a cor da UBS, muda a cor da pracinha, como se estivesse mudando a cidade. Não é verdade. Não é verdade. Isso não muda a cidade. Certo? Tem que fazer o que, de fato, precisa ser feito. A gente tá com o tempo degolado, mas não é por mim, eu estou preocupado. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais uma pergunta, seria mais 4 ou 5 perguntas, mas eu sei que a gente vai estender e só tem compromisso. Mas, assim, o pessoal tá gostando muito, e eu vou botar aqui só o comentário da Maria Tereza também. Né? Maria Tereza falou assim, que Lula... Isso aqui é professora da FATEC, é professora daquela FATEC que o senhor defendeu, que brigou para ela não fechar aqui no Olavo Bilac. Né? Embora que a gente está com esse problema aí da pandemia, né, mas essa foi professora lá, uma excelente professora, a professora Maria Tereza, falou: Lula cobrou da Petrobras a prática do programa Menor Aprendiz, que existia, mas não se praticava. Várias comunidades do Rio. Não, várias comunidades do Rio tiveram seus menores saindo da escola e indo direto para o Senai, todos com carteira assinada. Isso aí ela está fazendo esse comentário falando sobre a ação do Lula, né? É uma pessoa que está aí antenada. Né? E a gente tem aqui... eu vou fazer uma pergunta que é uma coisa assim, é um espinho. Por que o senhor, como muitos políticos, né, que saíram do PT, foram para outro partido, que o PT estava ruim na fita, né, matéria de visibilidade na mídia, e o senhor fez o movimento contrário. Quando todo mundo correu, se limpou do vermelho, fugiu do PT, né? Aí fugiu da esquerda, se maquiou lá em outra posição. Por que o senhor manteve essa postura, foi para o PT, saiu do MDB, foi para o PT, né? E não tentou evitar o seu prejuízo político? Por que o senhor fez isso? O senhor podia ter evitado o seu prejuízo político, ido para outro partido, né? Feito uma outra campanha diferente, mas o senhor, mesmo sacrificando a campanha de deputado federal, o senhor manteve essa posição. Isso foi pirraça? Isso foi, o que foi isso aí? Por que o senhor não abriu mão disso? As pessoas perguntam muito isso para mim. É aí onde a gente se sente bem, né? Tem jeito. Eu moro em Caxias, eu moro bem de Rio, mas eu sou portelense. Entendeu? Tem coisa que a gente não... É que nem acreditar em partido, né? Eu fui fundador do PT.
saí do PT e fui lá para o PSTU. Quando eu rompi o PSTU voltando ao PT, eu fui convidado para ir para o PSB, pelo Alexandre Cardoso. Eu trabalhei 16 anos com o Alexandre Cardoso. E fui do PSB. Eu só fui concorrer pelo PMDB porque eu fui expulso do PSB, porque o PSB lançou a candidatura do Eduardo Campos, em 2014, e eu queria votar na Dilma. E quem abriu as portas no momento para mim foi o MDB. Né? Eu fui candidato. Agora, eu tive problema com o MDB. Eu não conseguia votar no PMDB. Eu tinha problema no dia a dia dentro do parlamento. Né? Tanto que, se você olhar as votações mais essenciais, mais estratégicas, eu não votei com o MDB. Então, quando eu ia fazer uma nova campanha, eu decidi me relocalizar politicamente, concorrer onde eu me senti bem, com um partido que eu concordava mais com as práticas do ponto de vista político. Né? E fui, porque aí eu podia voltar ao PSB, que tinha uma proposta de ser concorrente pelo PSB, mas tinha um problema na época, o PSB queria lançar como candidato aquele juiz do STF, Barbosa, né? Que foi do STF, que condenou, inclusive, no mensalão lá. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, que foi um juiz que eu acho que fez gol de mão. Eu não ia votar no partido que ia PSB para não votar no candidato a presidente deles. A mesma coisa do PDT. Eu não me sentia à vontade, como não me sinto à vontade, votando no Ciro Gomes. No segundo turno, entre Ciro Gomes, eu acho que aí o Bolsonaro, o Ciro Gomes, sei lá, o Alckmin, óbvio que eu voto no Ciro Gomes. Mas no primeiro turno não tinha sentido eu apoiar o Ciro Gomes. Aí eu fiz uma opção política por um partido do qual eu me sentia mais contemplado. Deu no que deu, entendeu? Não deu a minha reeleição, não me arrependo. Eu preferia estar com mandato, é claro, gostaria muito de mandato. Mas é a vida, eu reorganizei minha vida, tocando, e aí fazendo coisas assim muito interessantes, né? Muito interessantes mesmo. Né? E, assim, gostaria muito de estar deputado agora lá, fazendo a boa política em Brasília, disputando com os bolsonaristas, que eles, sabe, denunciando, batendo, apresentando propostas alternativas. Gostaria muito, mas não deu. Perdi a eleição. E não me arrependo mesmo. Entendeu? Não me arrependo mesmo. E se eu fosse concorrer de novo, qualquer cargo seria para o PT novamente. Não pretendo ser muito bem lá, me sentindo bem, fazendo política. O PT é o maior partido desse país. O PT foi no segundo turno em todas as eleições que teve no Brasil. Presidente, contra o Collor, contra o Fernando Henrique 2 vezes, aí depois ganhou do Serra, depois ganhou do Alckmin, depois ganhou do Serra de novo, ganhou do Aécio, perdeu no segundo turno com o Bolsonaro. Certo? Mas sempre no partido do país. Então, esse negócio que tem uma rejeição, tem desgaste, normal, mas é o maior partido do Brasil. E hoje, eu estou falando aqui, a Carmen Lúcia, foi um voz do Lula, que votou pela condenação do Lula, né, que reafirmou a prisão dele em segunda instância, tudo isso. Tirou o Lula da eleição de 2018, porque o Lula ganhava eles. Hoje votou pela suspeição do Moro. O que é a suspeição do Moro? Diz assim, o Moro foi um juiz que não foi imparcial. Ele é um juiz suspeito, ele não podia ter feito o julgamento do Lula. O que isso leva? À anulação do julgamento do Lula. O Lula é inocente, entendeu? Até prova o contrário. Certo? Então, você vê como não estava errado. Estava certo. Estava no lugar certo. Agora, deram um golpe contra os pobres. Deram um golpe contra os trabalhadores. As trabalhadoras, os negros, os gays, sabe? Os evangélicos, as pessoas que precisam do Estado, perderam a sua aposentadoria, né? Piorou a sua aposentadoria. Pois é. Os servidores públicos perderam diversos direitos, né? O salário já não aumenta mais, já não tem aumento, o salário mínimo não tem mais aumento real, a aposentadoria está sendo diminuída, né? As universidades estão fechando sem dinheiro, né? Um golpe preparado contra o PT.
Mas é contra o povo. Infelizmente, isso aconteceu. Eu estava ali, não me arrependo. Espero que isso um dia seja reparado. Enquanto isso, a vida que segue. Professor, o que acontece? E respeitando os seus compromissos, o pessoal está gostando muito do bate-papo aqui, mas o senhor tem a sua agenda e a gente tem que respeitar. E o professor Celso Pancero, eu tenho certeza que a gente vai estar aí uma outra vez conversando sobre alguns assuntos que são complementares, que tem a ver com esse assunto que a gente está aqui debatendo. Na verdade, é a vida da gente, a política acaba sendo a nossa vida. É tão nossa vida que você votou errado e hoje você tem seu salário cortado, você tem uma cesta básica menor, você tem a falta da aposentadoria, ou seja, o voto influenciou na sua vida. E a gente não tem como não falar de política aqui. Política também é cultura, então a gente não tem como deixar de falar isso. E eu vou agradecer aqui a Cristina Hali, né, que está falando aqui, gratidão pelo bate-papo, né, e as pessoas que participaram aqui, e também a galera que vai assistir a live, aí, que vai estar assistindo a live no segundo momento também, e não é pouca gente, graças a Deus, tem uma galera que persegue a gente, que está aí, né, seguindo e trabalhando com a gente, discutindo, compartilhando. Agradecer ao professor Celso, ex-ministro, deputado federal, cara que aí deu um input para Caxias aí enorme no último mandato dele, não fez mais porque não está lá, mas vai voltar, né? Uma proposta que eu acredito que seja excelente para Caxias e para o Brasil. A gente precisa de gente como o senhor. E a gente vai fechar o bate-papo deixando o professor falar aqui as suas considerações finais, fazer as suas considerações finais. O que o senhor tem para dizer para a gente, professor? Bom, agradecer o tempo de conversa aí, você, toda a tua família, eu gosto muito da sua família, sua esposa, seus filhos, né, seus amigos, seu talento, né, todos aí do Olavo Bilac, né, que tem aí o CVT que eu inaugurei. Eu lembro do dia que eu fui conhecer aquele prédio abandonado ali Está mais abandonado agora, hein? Baixada Viva, que a gente pegou o prédio para a gente, fizemos a Firetech, muito orgulho, fui tantas vezes ali. Né? A Firetech aqui perto da minha casa, infelizmente, que é o Colégio Cruzeiro do Sul, entregaram o prédio, desmontaram. Lamentável, né? Firetech ali, outro prédio que era do Cruzeiro do Sul, ali na Parque Luiza, lamentável. Desmontaram também, né? Virou um feirão de malhas. É lamentável, sabe? Que a gente trabalha tanto e depois vem as picaretas aí, desmontam isso tudo. E a população é que paga, né, por isso, né? Paga. Uma pena mesmo, né? Você vê aí você vê tem ali o Olavo Bilac, né? Experiência interessante, né? Deu certo. E formava 900 alunos por ano. Abandonado, né? Eu passei recentemente de carro ali, dá uma tristeza, viu? Casanova, dá uma tristeza. Mas é da vida, vamos em frente. Está aí, à disposição, quando precisar, bater um papo. Me chama. A gente fala, enquanto tiver gente ouvindo, a gente vai falando. Olha, eu agradeço muito o senhor, abraço na família, dá um abração no Júlio, né? Um abraço na sua equipe, obrigado por ter aceitado aí o convite, né? E é isso aí. Só vem gente boa, a gente agradece a Deus por isso, são pessoas que são do bem, e a gente agradece muito por isso, que Deus abençoe sua vida, né? E brigadão pelo papo. E, pessoal, professor Celso Pancera, você pode seguir o Instagram dele. Qual é o Instagram, professor? Eu acho que a Celso Pancera rouba alguma coisa. E ele também tem um trabalho. A gente não falou de ciência hoje, mas em outro momento a gente vai falar sobre ciência, né? Que é uma pegada forte. Pesquisa e ciência é a pegada forte do professor Celso, mas a gente hoje não falou sobre isso. O assunto foi bem. A gente pegou por outros caminhos, né? E a gente vai falar isso em um outro momento. Professor, gratidão, muita. Pessoal que está aí com a gente, muito obrigado, né? Boa noite para vocês. E dá um like aí, compartilha. Tamo junto. Abraço grande, gente. Obrigado aí, professor Celso. Tchau, meu camarada. Tchau. Abração a todos e todas aí. Maria Tereza, todo mundo que aí, deu um joinha aí, curtiu aí.
Tchau, tchau. Tchau, abraço, Augusto.